Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Aqui a gente traz inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas, tudo para o crescimento pessoal e profissional e da sua empresa. Então a gente procura trazer assuntos pertinentes a esse universo. E hoje o nosso convidado é o grande, eu falo amigo, porque nós já trabalhamos juntos há muito tempo na 3M. Renato Alamar, grande, e cozinha bem pra caramba, por sinal. Você também já foi cozinhar comigo no programa no Bom Gourmet. Bom Gourmet. Chefe na empresa, chefe na cozinha. Isso, é isso mesmo, viu? Foi bem legal. Obrigado por você ter vindo, viu, Renato? Muito obrigado, é uma honra. Viu? Obrigado. A honra é minha recebê-lo. O Renato é formado em psicologia e foi para a área de marketing. Exatamente. E hoje o Renato tem e trabalha, né, ali na Liber, né? Pessoas e Negócios, há 7 anos, 7, 8 anos. 7 anos. E 34 ou 38? 34 anos de 3M. Daí vem toda essa experiência que nós vamos bater um papo agora. O Renato, mais sobre abordagem de liderança, o papel do novo líder, a competência dos líderes, que hoje é uma coisa assim muito complexa, né? Não é como antigamente, né? Hoje é muito complexo. É verdade, né, é verdade. Em função dessa mudança, das mudanças que estão acontecendo, né? Então o líder tem que se desdobrar. Você, com a sua experiência dos tantos anos na 3M, migrou ou foi para a Liber. O que exatamente vocês fazem lá na Liber, ou você faz na Liber? Nós temos vários produtos, vamos assim dizer, mas o principal é o que nós chamamos de desenvolvimento de líderes. Então, uma empresa que quer desenvolver o que eles chamam de grande potencial, pessoas que vão assumir posições mais importantes. Então, nós fazemos esse trabalho de desenvolvimento, que basicamente é você fazer aparecer as competências, conversar sobre as competências do líder. Porque não é só a parte técnica que é importante, né, Haroldo? Liderar é se relacionar com pessoas, né? Então, que é o mais difícil, né? Que é difícil, ou que nós não desenvolvemos, não prestamos tanta atenção. E aí, de repente, você tem um líder que é muito bom tecnicamente, assume uma posição para liderar, às vezes, 50 pessoas, mas ele não tem essa habilidade, essa competência de pessoas. Então, ele sabe trabalhar muito bem sozinho. Mas quando ele está diante, então, de uma equipe que tem tem um roteiro para seguir, né? Então ele às vezes se perde e sofre por isso. E faz a equipe sofrer por isso. Então, nosso trabalho na Liber é exatamente isso, de ajudar essas pessoas a atingir o potencial pleno de um líder. Porque liderar é uma jornada maravilhosa. É maravilhoso. E qual é o maior desafio para você ajudar esse líder a ser um líder, como você falou? Qual é o maior desafio? O que você sente mais difícil nisso? É a parte emocional? É a parte de relacionamento com as pessoas, que a gente talvez não tenha o histórico disso ao longo dos anos? O que é mais difícil nisso? Eu acho que você tocou bem, Haroldo, relacionamento. A questão de relacionamento, porque o líder hoje ele tem que trabalhar com um cenário muito diversidade de pessoas, né? Pessoas mais velhas, pessoas muito jovens, mulheres. Então tem uma série de situações em que ele não se preparou ou não está preparado para isso. Né? Você pega, eu tenho alguma experiência, por exemplo, na Liber, de um executivo que veio da Suécia para o Brasil para liderar uma equipe, né, uma fábrica, e ele era muito, muito bom tecnicamente, né? Tanto que ele recebeu essa promoção, esse desafio de vir para o Brasil e cuidar de uma fábrica, né, na área de serviço. E ele passou muitas dificuldades porque ele não tinha
essa competência de Mas pessoas. você acha que a barreira principal já é a língua? Não. Era um pouco. E a cultura dele? A cultura dele também, né? Ele pôs na cabeça dele que brasileiro era de uma determinada situação, né? Imagino. E ele, então, adotou aquilo, né, como umas regras. E ele começou num processo de isolamento, né, que ele chegava na empresa, era um dos primeiros a chegar, se fechava na sala e não saía da sala, né? Então as pessoas começaram a distanciar e aí ele ficou muito deprimido por isso, né? Porque mas isso já não acontecia na Suíça? Porque liderar é liderar em qualquer lugar. Ele estava sozinho lá, ele era sozinho, ele cuidava de uma área de tecnologia e tal. Sei, que não dependia de liderar pessoas. E ele era muito bom nessa posição, a empresa quis dar um reconhecimento para ele. Foi uma falha da empresa, né? Foi, de não ter preparado, exatamente. E de não reconhecer isso também. Você sabe que uma vez eu contratei um diretor de criação através da Michael Page, hein? Olha. Contratei um diretor de criação, fiz todo o schedule do que eu queria, como eu queria, o que eu imaginava, não sei o quê. Aconteceu exatamente o que você está dizendo. Diretor de criação envolve pessoas, faz gestão de pessoas, e ainda mais na área de criação. O que aconteceu? Tecnicamente perfeito. Mas para fazer gestão de pessoas, zero. Então, essa preocupação, eu diria que deve ser até a primeira acima da técnica, vamos chamar assim. Mas normalmente, Haroldo, as pessoas acham que elas sabem fazer isso, sabe? Elas se relacionam com a família, com os amigos, então elas imaginam que no trabalho é a mesma coisa. Mas quando eu falo de que tem alguns roteiros, né, é isso, é você saber desafiar as pessoas, é você saber alinhar os objetivos da empresa e, principalmente, Haroldo, é você alinhar o propósito do negócio, né? Porque uma empresa são pessoas envolvidas para atingir um resultado. Não importa o perfil da empresa, são pessoas, uma grande equipe para atingir um resultado. Se você não alinha isso muito bem, se você não comunica isso muito bem, né, começa a aparecer, né, as tragédias, as dificuldades. E nesse caso específico, teve solução para ele? Teve. Ele, então, agora fiquei curioso. Então, a barreira que era o idioma, ele, então, aprendeu algumas poucas palavras em português e praticava isso. Na conversa que nós fizemos, né, eu sugeri que ele, antes de ficar na sala dele, que ele caminhasse pela empresa. Desse o ar da graça, né? Comentei até com ele da questão do toque, né? Chegaram as pessoas que estão trabalhando, dá um tapinha nas costas, né? Eu já estou vendo o suíço dando imagina, tapinha nas costas. Então ele passou a ficar mais disponível, né? Começou a visitar clientes com as pessoas, mesmo com a dificuldade da comunicação, mas ele passou a conhecer mais o mercado, conhecer a realidade do Brasil, um pouco mais da cultura do Brasil e, principalmente, como administrar os brasileiros, vamos assim dizer, entendeu? Porque ele falava para mim, Renato, a gente faz uma reunião, cada um se compromete com uma tarefa, e depois de uma semana a gente se reúne e um não fez o relatório porque ficou faltando informações do outro, que não conseguiu a informação porque teve um problema no banco de dados, que faltou informações porque os clientes não informaram. Então, ele começou a entender um pouco mais essa dinâmica, né? E começou a dar feedbacks mais assertivos, né? Porque tem tudo a ver, a palavra assertividade tem tudo a ver com o líder, né? E ele se deu muito bem. Ele passou, legal. Pra você ter uma ideia, ele não dormia direito. Que área que era? Era a área da empresa? Serviços. Serviços de reposição de peças de caminhões, né? E então ele passou a ser mais feliz. Ele encontrou, então, uma forma de ficar mais
concentrado nas pessoas, mais concentrado nos objetivos, no propósito da empresa, e passou a ajudar mais as pessoas. Então as pessoas se aproximaram mais dele, a barreira da comunicação já não tinha mesmo. Ele passou a falar mais devagar, ele passou a ouvir mais as pessoas, mesmo com a barreira da comunicação. Né? Então ele começou a fazer perguntas, ele treinava a pergunta em português, ele fazia, se esforçou, se esforçou bastante. Teve um sucesso muito grande, um reconhecimento muito grande pela empresa. Legal. E continua. Está lá, a gente conversa de legal. vez em quando. Satisfação para você também, né? Muito feliz. Eu fico muito satisfeito. Tem um outro caso mais recente também, na área de serviços de banco, né, que um líder também tecnicamente espetacular no que ele fazia. E aí ele recebeu uma promoção para liderar 57 pessoas, né? Eram 4 coordenadores, 4 gerentes, né? E ele liderando essa quantidade de pessoas. Também nessa questão de relacionamento, Haroldo. Se isola, não conversa com as pessoas, muito hierárquico, né? Então ele só conversava com gerentes, né? Então ele não conversava com as pessoas que trabalhavam ali, né? Então, e começou a ter muitos problemas, muitas dificuldades com assédios, né, na equipe e tudo mais. Então ele passou a estar mais disponível, mais próximo das pessoas. Por isso que a questão do relacionamento é importante, né? É um pilar muito básico no papel do líder, né? Entendi. Você tocou no assunto do propósito. Eu vi em alguns pontos que eu estava dando uma pesquisada para a gente bater um papo, isso é muito latente. Mas o propósito, uma coisa é o propósito da empresa, outra coisa é o propósito das pessoas que estão dentro da empresa. O importante seria alinhar o propósito da empresa com todas as pessoas que trabalham naquela empresa. Exatamente. Porque pode ser que a pessoa tenha um outro propósito. O propósito dela, às vezes, nem está ali. Está ali porque não tem o que fazer. Esse trabalho também tem que ser desenvolvido. Tem que ser. Então, é aquilo, né? É muito importante que todos entendam completamente o que é o propósito da empresa. Então, eu quero prestar um serviço de inovação, desenvolver tecnologias, eu quero atender os clientes da melhor maneira possível, né? Então, tem um propósito que algumas pessoas chamam da missão da empresa. Então, isso tem que estar muito bem entendido, né, entre a equipe. E também isso ele alinha, ele casa com os propósitos pessoais. Né? Então, não adianta você ter uma pessoa que é muito tímida, que é muito reservada, que o propósito dela é talvez assim, estudar, ser um cientista e tal, e aí você coloca ele para atender clientes. Né? Então, não está ligado, né, o propósito dele com o propósito da empresa. E aí começa, então, a ter disrupções e entra, então, no processo do desgaste. Né? E na empresa, quanto menos desgaste das pessoas, e tudo começa por isso, então, começa com um bom propósito. Né? E essa pergunta que você fez é bem interessante, Haroldo, que me faz lembrar de uma matéria publicada na revista no mês de novembro deste ano, 2023, Época Negócios, que são as 150 empresas melhor para trabalhar, né? Que cuida melhor das pessoas. É o Great Place to Work. Né? Então, eles fizeram uma análise com essas empresas, Haroldo. Então, a grande parte dessas 150 empresas, o propósito é cuidar bem da saúde mental e do bem-estar dos funcionários. Olha que coisa. Saúde mental e bem-estar vai fazer com que você tenha lucros, resultados, comprometimento, engajamento. Né? Então, aquele negócio, tem muita empresa que olha só para o resultado, então foca no resultado, pressiona para o resultado. Mas o resultado é uma consequência. Sim. É uma consequência do ambiente, da estratégia, da maneira como as coisas acontecem no dia a dia. Né? Então, o que os funcionários mais valorizam
Então, de acordo com Na essa pesquisa, Então, por exemplo, oportunidade de crescimento, né, e aprendizagem. Segundo, na relação, qualidade de vida. Esses 3 itens, oportunidade de crescimento, aprendizagem, qualidade de vida, é 70% das pessoas que foram pesquisadas. Normalmente as pessoas pensam assim, não, a gente está trabalhando por causa do salário. Trabalhar pelo salário é bom, mas só pelo salário. Né? Tanto que nessa pesquisa aparece 16% apenas das pessoas mencionaram a questão de salários e benefícios. Então, salário e benefício está em quarto lugar. Não é mais uma questão tão prioritária na hora que você escolhe o negócio. Mas isso está vindo nessa geração mais nova, né? Quando eu falo nova, é de 30, 40 anos para baixo, né? Na verdade, se mais você... latente. Se a gente eu olhar... vejo pelos jovens que, para mudar de emprego não é da hora, né? Estou aqui, amanhã eu estou lá. Por quê? Porque não tem o meu propósito. Essa empresa não tem um propósito, eu quero ser feliz. Aí nós vamos entrar na parte do ser feliz. E você tem uma ideia, 44% da força de trabalho dessas 150 empresas, 44% tem 2 anos ou menos de empresa. Olha, quase metade da empresa tem menos de 2 anos. Não tem nem a cultura da empresa. Exatamente, não tem a cultura, não entende o propósito, não tem aquele engajamento ainda com a empresa. E aí começa a buscar isso que você está falando. Essa geração mais nova é mais imediatista. Então, olha, tende a olhar um pouquinho mais do salário, tende a olhar um pouco mais de benefícios, agora principalmente com o trabalho híbrido. Né? Então, as pessoas querem mais flexibilidade, né? Um pouco diferente da época que a gente trabalhou juntos, né? Onde na nossa empresa, por exemplo, na 3M, a grande maioria das pessoas tinha 15 anos, 20 anos, né? 30 anos de empresa era comum. Mas a 3M já mudou muito também. Já mudou. Eu atendo ainda a 3M, trabalho. Já mudou muito. Por causa disso. Dessa nova geração, não tem jeito. É isso mesmo. Você não pode fechar os olhos para isso. Você não tem como evitar. Ao mesmo tempo que preservar as pessoas. A cultura, as pessoas, sim. Isso é muito, muito importante. Isso é verdade. Aí a gente já entra um pouco não, bastante, no livro. O Renato agora ele virou escritor, né? Porque eu já sabia de 1, 2, agora já está no 3º. O cara só escritor agora. Mas um que assim, me marcou bastante, que você já tinha me falado, que já tinha até me presenteado na lenda, que é esse aqui, Felicidade Ilimitada. É muito legal esse livro, é muito legal. É uma forma bem assim descontraída sobre gestão, empresa, pessoas, como trabalhar essas pessoas e tudo. Então eu queria que você falasse um pouco como é que chegou nesse Felicidade Ilimitada aqui, esse livro aqui. Bem legal, muito obrigado. Na verdade, o assunto foi gerado com mais 2 colegas, né, que nós nos conhecemos há muitos anos. Que deve ser o Valdir Bevilacqua e o Walter Quintana. Exatamente, o Walter Quintana. Então a gente se encontrava 2, 3 vezes ao ano e sempre lembrávamos de sucessos que tinham acontecido durante o tempo que a gente trabalhou juntos ou em departamentos diferentes. Embora tendo ficado na 3M 34 anos, eu trabalhei em 18 áreas diferentes. Praticamente 2 anos eu mudava de área, né? Esse era... Era outro conceito da 3M já inovador, exatamente, né? A rotação de áreas para você transmitir experiência e trazer coisa nova, né, para a área. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo é que nós começamos a conversar sobre esses casos e aí resolvemos fazer uma pesquisa. Vamos escrever um livro? Vamos. Mas o que vai ter no livro? Então nós vamos fazer uma pesquisa para os colegas nossos. E a pergunta principal era assim, o que você gostaria de ler num livro de negócios? Né? E as pessoas respondiam. Quando nós chegamos a 100 questionários, a gente já tinha material. Já tinha uma massa crítica. Uma massa bem bacana para poder analisar. Então, analisamos e vimos que as pessoas gostariam de ler, basicamente, ali sobre 3 assuntos. Né? Era como atingir o sucesso pessoal trabalhando. Como ter sucesso numa empresa. Como sair de um cargo A para um cargo acima.
Então, sucesso pessoal. O segundo era o sucesso da equipe. Como administrar a equipe, como cuidar de uma equipe, que a gente já falou um pouco sobre isso. Então, a segunda parte do livro fala sobre o sucesso da equipe. Tudo que o líder precisa fazer para ter uma equipe de alto desempenho e tudo que as pessoas precisam fazer para participar de uma equipe de alto desempenho, né? E o terceiro ponto foi sobre o sucesso da empresa. Quais são os pilares básicos para que a empresa tenha sucesso? De novo, a gente volta naquele início. Toda empresa precisa ter lucro. Lucro é resultado, é você olhar só no resultado, ou ele é consequência de uma série de fatores, né? Então, nós resolvemos escrever sobre esses 3 assuntos, Haroldo, e tivemos também a participação de um ilustrador que fez muitas artes para a Disney, inclusive. Legal. E ele criou, então, um personagem para esse livro. Que né? deve ser esse personagem. Exatamente, esse personagem, né, que eu falo para ele. O Márcio Lima, ele criou os personagens com poucos traços. Sim. E que diz muito, né? Então, ele conseguiu expressar né, com poucos traços, né? Então, aqui... O menos é mais, né? Exatamente, a simplicidade é importante. Então, ele criou um personagem e esse personagem foi desenvolvendo. Outra coisa que foi muito importante também nessa pesquisa, Haroldo, é assim, as pessoas não queriam ler sobre conteúdo técnico. Era interessante, quero conhecer experiências. Então, o livro é baseado todo em casos reais, né? Então, histórias reais que exemplificam os pontos que nós selecionamos para você atingir a felicidade no trabalho. Entendi. Né? Então, foi essa maneira que a gente resolveu expressar. Né? A gente fala que, no livro fala bastante sobre isso, que a felicidade é uma força vital de motivação sem fim. Né? Então, é uma felicidade ilimitada no trabalho, é motivação que não termina, não acaba. Né? E esse é um sentimento muito poderoso que transforma o seu futuro na empresa. A sua automotivação, né, ela transforma o seu futuro. Então, se você tiver motivação, entusiasmo, comprometimento, engajamento, né, é o caminho certo para você desenvolver na empresa. Esse estado de boa vontade, de querer fazer as coisas, sabe, de não se importar com a carga, exatamente com a carga de trabalho, claro, uma condição humana de você administrar. Mas estar pronto, estar disponível. É o estado da boa vontade. Boa Tudo vontade, é possível. Vamos testar, né? Nas suas entrevistas você foca bastante a inovação, né? Então vamos testar, vamos experimentar. Se errar, a gente faz. Corrige rápido, pronto. Vamos para frente. Então, esse livro é baseado nesses pontos. Nesses pontos. Agora, quando você fala assim, felicidade limitada, legal. Mas assim, no trabalho, então uma equipe feliz. Mas assim, mas como é que uma equipe pode ser feliz todo o tempo? Não dá para ser feliz todo o tempo. Tem percalços, tem um monte de coisa. Qual que é o pilar aí que mantém essa felicidade, que mantém a equipe feliz? Bom, responde primeiro isso, depois eu vou fazer outra pergunta. Então, o grande pilar é o líder. O líder ele, que dá o exemplo. Faz isso, é o maestro. É o maestro, ele dá o exemplo. Né? Ele tem competências que as pessoas admiram. Entendi. Né? Então, que competências são essas? Né? É o ego baixinho, controlado, autocontrole. Né? Tem muitos líderes que o ego é maior do que... Ele não cabe nele, não cabe na sala dele, não cabe na empresa. Então, o líder, ele precisa ter um autocontrole, ele precisa ter justiça com todas as pessoas. Né? Ele precisa desenvolver pessoas. Como a gente viu nessa pesquisa de 150 empresas, as pessoas querem trabalhar onde elas se sentem que estão progredindo. Tem que desafiar as pessoas.
Tá? Então, você consegue um ambiente de felicidade quando você é desafiado continuamente. Quando o líder aumenta os desafios continuamente. Né? Porque as pessoas querem crescer. Ninguém acorda e vai para uma empresa para fazer o seu pior. Ela vai para atingir um resultado, um desafio que está de acordo com o propósito dela. Né? Mas o líder precisa compreender como fazer isso. Se importar com as pessoas. Se importar com as pessoas. Aí vem uma outra dúvida. Qual é o limite de você se importar com as pessoas? Quando eu falo limite, é assim. Eu li já 2 vezes aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É o livro mais vendido no mundo inteiro depois da Bíblia, né? Porra, muito legal. Então, assim, ele fala muito sobre isso. Você Exatamente. Se importar realmente com as pessoas. Querer saber como é que ela está, se ela está bem. Mas uma importa sincero, né? Não é o interesse. E é uma coisa... Até quanto você entra na vida da pessoa, entendeu? Quer dizer, qual o limite de saber? Não, seus filhos estão bem, não está? Você está bem? Como é que está sua esposa? Qual é o limite disso e se preocupar com a pessoa? Eu acredito, Haroldo, que o limite é apenas, nesse momento, é você demonstrar esse interesse. Como está a sua família? Como está os seus filhos? Não entrar no mérito. Não, mas esposa briga. Não, mas você não pode brigar com ela. Não só pode nisso, entrar porque você não é, o líder não é amigo das pessoas. Então, o líder não é o bonzinho. Entendi. O líder não é aquele que é frouxo. É o camarada. É o amigão de todo mundo, a boa praça, que chama todo mundo para o happy hour. Não. Isso é importante. O líder desafia pessoas, o líder cobra das pessoas, ele sabe cobrar, né, sem machucar. Ele se importa com as pessoas. E aquele tapinha nas costas é uma demonstração de, opa, tá tudo bem por aí? Né? Você fala com o corpo. Né? Então, esse é importante. Né? O líder ele precisa saber essas dimensões. Né? E agora o seguinte, além deste, nós estamos falando desse, eu vi da importância. Você já tem um outro livro, que é esse, Empresas na UTI. Aí você já foi mais fundo, né? Você já cutucou firme, né? Na verdade... Esse lida com o quê, então? Então, na verdade, aqui, eles se complementam, né? Aqui, Empresas na UTI. Então, eles se complementam. Sabe por quê, Haroldo? Junto com esse livro, né, as pessoas podem baixar no site, né, que fala aqui no livro... Junto com esse questionário. Um caderno de exercícios. Tem 140 exercícios que você escolhe, alguns, para você fazer reflexões sobre o seu papel no trabalho. Não só como líder, mas como colaborador. Bom, então... exercícios. Aí veio a empresa na UTI. Tem tudo esse a ver... é depois do primeiro aqui. Esse depois foi o primeiro. Nós já estamos na 2ª edição desse Empresas na UTI. Teve uma aceitação bem bacana nos primeiros 3 meses. E ele tem tudo a ver com a conexão emocional dentro de uma empresa. Né? É uma especialização mais desse aqui. Você foi um pouco mais... continuidade, a parte 2, vamos dizer. A parte 2. Parte 2, né? Então é como atingir. Esse livro, A Felicidade Limitada, fala mais sobre isso, o ambiente. Entendi. Como você... Aqui dá a receita. Aqui exatamente, é como fazer. Entendi. Como fazer, né? Então, como praticar isso. Interessante como isso. exercer. E o nome Empresas na UTI é porque existe hoje, né, em todas as revistas, falam muito sobre essa questão do burnout, a questão da depressão no trabalho, ansiedade. Então, as pessoas não são felizes no trabalho, as pessoas não se sentem realizadas no trabalho. Né? Chega no trabalho, eu tive uma situação como essa, né, com um executivo numa empresa maravilhosa. Ele falava, Renato, eu acordo deprimido já, porque eu vou trabalhar. Eu vou sofrer na empresa. Né? E nós conversamos sobre isso, mas até quando você vai sofrer? Não, e outra, o que pode render isso? Então era ruim para ele, ruim para a equipe, né? Principalmente para a saúde dele. Né? Então... como você vai reverter essa situação? Boa pergunta. Como é que um cara reverte uma situação dessa? Porque depende do líder dele. Né, ele precisa entender que ele está vivendo nessa realidade. Sim, primeiro está vivendo. Ter controle sobre isso, né, ter compreensão sobre isso. Então, no trabalho de desenvolvimento, a gente faz reflexões. Então, ele compreendeu, né, num nível mais profundo, que aquilo não era para ele. Né? Ele se formou em economia para agradar o pai, sabe? Então, trabalho de psicólogo. E ele entrou na empresa
através de uma oportunidade que ele teve inicial, e como ele falava idiomas muito bem, ele acabou assumindo posições e virou um líder na área de finanças, de controladoria da empresa. Mas ele se sentia muito mal nesse trabalho, muito mal. Pra você ter uma ideia, a decisão dele foi abandonar a empresa, correndo os riscos, né, das perdas salariais, que ele não tinha um salário pequeno, e ele resolveu fazer uma outra atividade profissional. Ele se formou no ano passado, e a gente tem algum contato ainda. Ele fala: Renato, eu realmente encontrei a felicidade. É claro que se eu for olhar só para o dinheiro, eu perdi nesses anos. Mas não é tudo. Eu perdi, né? Mas ele fala: mas eu acordo feliz, eu sou feliz. Que legal. Né? Eu me sinto. E foi para que área? Agora eu fiquei curioso. Odontologia. Olha, que não tem nada a ver. De finanças para odontologia. Olha, então, que coisa. E você vê, né, pelas publicações que ele faz, os artigos, como ele está feliz, Entendi. Como ele se realizou nessa segunda chance. Entendi. Então esse vai mais fundo nesse sentido, do conexão emocional para atingir resultados exponenciais. Entendi. Nesse aspecto. Entre esses dois, qual a dificuldade? Não é dificuldade, mas assim, qual é basicamente assim a dificuldade que você sentiu em conseguir colocar tudo isso no papel, entendeu? Porque assim, é muita informação. E saber que informação é pertinente ou não e que vai agregar as pessoas é muito complexo isso. Vem de experiência de 30 e poucos anos de trabalho. Como é que a pessoa consegue captar isso? Eu vou te revelar uma situação assim, né? Quando você começa a escrever, é uma coisa maravilhosa. Eu sempre tive vontade. Né? Então, quando você começa a escrever, é uma experiência muito bacana, que você prepara o assunto, você fica... Estuda, né? Lê. Você tem que ler bastante. Comprei muitos livros, né? Você vai lendo. E aí você começa a escrever e tal. Na primeira reunião que nós fizemos com os outros 2 autores, né? Que ninguém nos ouça o que eu vou te falar, os 2 chegaram para mim e falaram assim: Renato, não está legal o que você escreveu. Não está legal. Né? Faça de novo. Falei: puxa vida, mas eu fiz tão direitinho. 100 páginas, né? 100 páginas para o livro. O livro tem 300 páginas, 320. Né? Puxa, eu escrevi 100 páginas e joga fora. Joga fora, Renato. Eu acho que não é... Não adianta remendar, né? Não adianta. Não era para remendar. É para dar um deleta no arquivo, shift, e começar de novo. Reset. E aí eu comecei a pensar de uma maneira diferente, comunicar de uma maneira diferente. E quando eu leio hoje, de vez em quando, a minha parte, né, que eu falo bastante sobre liderança, nesse trabalho de desenvolvimento, eu dou o livro para os líderes, para eles lerem a parte de liderança. E quando eles comentam comigo que eles captaram do livro, eu fico muito feliz, porque eu consegui expressar, né, de uma forma mais leve, né, um assunto tão denso. Realmente. Então, eu sou muito grato aos meus 2 colegas do livro, porque eles me deram essa segunda chance de participar. Legal. E agora cada um de nós, né, continua, né, carreira solo, ou espera um dia escrever outros livros com eles. Porque, na verdade, né, eu tenho 2, mas na verdade são 4. Né? Se eu contar a história desde que eu comecei a escrever, são 4 livros. E eu tenho agora um propósito também, que é escrever um livro, um romance, sabe? Um romance. Não tem nada a ver com negócio, mas... para dar uma... Mas eu tenho conhecido pessoas com histórias extraordinárias. Você falou da questão de resiliência, Haroldo. São pessoas com histórias extraordinárias. Então eu estou captando e transformando isso em personagens para depois poder expressar isso no que eu vou chamar de um romance. Voltando nos líderes, que eu acho interessante, nessa safra de líder, vamos falar agora, né? O percentual é muito grande de não ter essa habilidade de lidar com as pessoas, ou essa safra nova tem habilidade de lidar com as pessoas? Eu pergunto isso porque eu vejo essa geração nova de resiliência, não tem nada. Assim,
de compaixão, ou seja, se colocar no lugar das outras pessoas, também menos. Como é que é essa safra nova de líder? Esse é um ponto muito... Eu diria que a geração mais atual, né, que eles falam dos millennials, né, as pessoas que têm hoje 30 anos ou até menos, que estão trabalhando e que serão líderes no futuro, eles são mais egoístas, né? Eles pensam muito mais neles mesmo. Felicidade dele. Felicidade dele, a conquista dele, o resultado dele. Né? Tem menos preocupação com o todo. Né? Isso é uma dificuldade enorme para um líder. Mas eu diria assim, que eles até que gostariam. Quando a gente conversa com os líderes, assim, eles gostariam de ser bons líderes. Eles gostariam de ter sucesso. Mas a questão é como. O que eu faço? Sabe, com exemplos práticos, o que eu faço, né, para conseguir uma equipe coesa, sabe? Para conseguir um propósito comunicado e compreendido entre todos. Se preocupar com as pessoas. Então precisa algumas reflexões, Haroldo. Precisa, sabe? Ele precisa ser cutucado em alguns aspectos, e é isso que o projeto de desenvolvimento de líderes faz, né? Cutucar. Esse item. A gente tem assim perguntas poderosas, né? Porque eu não dou a receita, né? Sim, claro. Você deixa a pessoa. Isso. E ele começa a falar, e você vai aprofundando naquilo, até ele falar, nossa, como eu estou distante, como eu não sei ouvir as pessoas. Sabe? Isso é mais difícil. Você está falando de justiça, eu gosto mais de algumas pessoas e gosto menos de outras, sabe? Então começa a aparecer... E desenvolver pessoas, né? O papel principal do líder é pessoas, desenvolver pessoas. Agora falando um pouco da educação, na nossa educação, quando eu falo nossa, o que a gente tem nas escolas hoje. O que falta, o que seria interessante ter nas escolas para já trazer esse conceito de liderança no bojo da escola? Porque hoje, como você falou, o cara se forma, faz faculdade, terminou a faculdade, o cara não tem a mínima noção do que é ser um líder. Então, assim, eu não sei se é na faculdade, por mim, acho que tinha que ser até lá no ginásio, já, quiçá lá no primário. O que poderia ter, o que falta trazer para essa educação, para o cara já quando estiver formado, saber de que liderança é fazer os outros felizes? Exatamente. Eu diria assim, as pessoas nascem com uma grande motivação para liderar. Gozado isso, né? As pessoas nascem... Isso é nato. É nato. E a educação, a escola, ela vai cortando, ela vai podando. Né? Quantas vezes eu fui chamado na escola dos meus filhos para apontar um problema de comportamento, um problema, sabe, que ele não fez uma matéria, que ele não participava da aula. E eu falava assim, olha, mas isso é tão importante. Né? Então, o problema de comportamento dele está fazendo o quê? Brincadeira com os amigos, né? Ele está interagindo, relacionando com as pessoas. Então, a escola, ela não percebe muito isso e ela vai tolhendo essa motivação, essa criatividade, a dinâmica do relacionamento. Então, aí as pessoas entram na faculdade, começam a ficar sozinhas, mais sozinhas, pensando mais nelas, né? E vai para uma empresa e ali também não se porta muito com os outros. Né? E no livro a gente conta uma história assim, de que um dos exemplos do líder era assim, o propósito dele era fazer com que cada pessoa da equipe tivesse sucesso. Esse era o propósito dele. Eu quero que cada pessoa da minha equipe tenha sucesso. Então vou ajudar todos a crescer na empresa, a progredir, a construir uma família, a ter uma ética no trabalho, a ter respeito por tudo. Né? Então, eu acho que a escola precisa refletir muito sobre isso. Agora, a gente, como profissional, eu me incluo nisso, você principalmente, com coaching e tudo,
será que a gente não teria um jeito de... Aí eu entrando na sua seara. De criar alguma coisa assim para ser levada nas escolas, que as escolas que quisessem isso. E eu estou percebendo que a maioria das escolas está se preocupando com isso, porque os pais estão se preocupando com isso e estão cobrando as escolas. Só que a escola não tem uma metodologia, não tem nada sobre isso. A gente mesmo, quando eu falo a gente, muito mais você do que eu, desenvolver alguma coisa assim para jovens, liderança para jovens. Eu tenho um exemplo maravilhoso, professora Vanessa Rodrigues. Ela é uma grande estudiosa, é uma psicóloga também, e ela tem um curso na Unicamp sobre felicidade. Mas ela escreveu uma sequência de livros... Como é que ela chama, Vanessa? Vanessa Rodrigues, professora Vanessa Rodrigues. Ela escreveu vários livros, uma sequência, se não me engano são 7 livros ou mais, que são livros didáticos. E ela tem feito um trabalho junto com as prefeituras e as escolas para conversar primeiro com os professores, né? E depois esses livros são cartilhas para os alunos, né? Então é um trabalho muito grande que envolve muita gente. E ela então escolheu os temas sobre assédio, sobre relacionamento. Vê esse caso aqui emblemático no Rio de Janeiro, onde alguns alunos pegaram inteligência artificial para usar em fotos de colegas, né, e transformou fotos em colegas nuas e tudo mais. Então, isso é uma situação de assédio, né, de relacionamento muito ruim. Né? Então, a professora Vanessa tem feito um trabalho maravilhoso conduzindo isso. Então, eu diria que talvez a escola do futuro vai ser bem melhor do que a escola que nós estamos vivendo hoje. Entendi. Mas não dá para a gente fazer alguma coisa também para levar para a escola? E eu de novo enchendo o saco. Dá sim. Não, porque eu tenho conversado muito com o pessoal nosso aqui nessa área de inovação e ainda comentei, a gente podia, a iniciativa privada, eu sei que não tem incentivo para isso, mas a iniciativa privada, porque se a gente ficar dependendo de governo e tudo, podia se movimentar mais, porque é interesse nosso, economicamente falando, que essa geração que venha vindo seja uma geração mais inteligente, mais ligada, com mais compaixão com as pessoas. Então, isso tudo traz para a gente alguns benefícios. Então, o que nós podemos fazer? Né? Eu tenho uma atividade social. Eu vou te falar, eu tenho uma atividade social já há quase 20 anos, num instituto de crianças, né? Crianças que são capturadas das ruas, né? Em situação de risco. Né? Muito grande. E ela vai, então, para uma entidade que dá uma educação profissional e social muito bacana. Né? É a Cidade dos Meninos. Aqui em Campinas, a base aqui em Campinas, e tem também em Vitória. Dentro da Liber, eu tenho um colega que trabalha muito com as escolas. Né? Vamos dizer, no tempo livre, ele presta um trabalho de assessoria para as escolas, exatamente... revisando esse conteúdo, sabe? O conteúdo de educação das crianças, olhando sempre, né, para o futuro. Qual é o profissional do futuro? Que competências essas pessoas precisam ter? E ele tem feito um trabalho com um resultado muito bacana. Então, eu acho que cada um de nós podemos pode ajudar de alguma forma. A gente forma. pode ajudar, e é importante ajudar. Trazer um pouco da nossa vivência, né, para essa situação. Bom, na verdade, tudo isso faz parte do todo, né? Ou seja, todo mundo deve cooperar de alguma forma, né, Renato? Ajudar. Legal. Tem mais alguma coisa que você queira colocar sobre os livros? Alguma para a gente já vai para o encerramento do nosso bate-papo? Sim, eu queria só complementar assim, né? De uma maneira bem prática, qual é o grande segredo? Qual é o segredo para você ter uma profissão, né? Que você se realiza? Né, que você seja feliz. Né, que você atinja o teu máximo potencial. Né? Então, a gente criou aqui nós aprendemos, né, nessa pesquisa, nós temos 4 pilares. Né? O primeiro é nunca perca a chama. Então, para quem está nos ouvindo agora, olhe para o seu coração, nunca perca a chama, nunca perca a sua paixão pelas coisas. Pelo seu propósito. Pelo seu propósito. Né? Então, por isso que é importante ter o propósito. Isso. Então, nunca perca a chama. O segundo pilar é assim,
Qual é a boa do dia? Qual é a boa notícia do dia? Foque nas oportunidades, nas possibilidades. Não foque no que está errado, no que não deu certo. Sim. O terceiro pilar é: tudo começa com você. Tudo começa com você. Depende de você. Não adianta pôr a culpa no chefe, não adianta pôr a culpa na esposa, não adianta pôr a culpa na sociedade, na escola. Tudo começa com você. Não. Né? E em quarto lugar, vai melhorar. Vai melhorar. Não vai ficar melhorar. Não vai ficar assim. Nada que é ruim dure para sempre, né? Não vai ficar assim. A escola vai melhorar, nosso país vai melhorar, as empresas vão melhorar, os produtos vão melhorar. Né? Então, tenha otimismo. Sim, otimismo. Pense nas aí. possibilidades. A palavra é essa, otimismo. Pense nas possibilidades. Legal. Pô, boa mensagem você deixou, Renato. Obrigado. Pô, tá legal. Pô, Renato. Obrigado. Viu, cara? Grande prazer, grande honra. Obrigado. Obrigado. Satisfação muito grande, viu? Obrigado mesmo, de coração. E vamos continuar nossos papos aí depois. Com certeza. Tá aí mais um episódio para você de Fermento em Pod, com o Renato Alamar aqui falando um pouco sobre gestão, pessoas e líderes. Você é um líder? Se não é um líder, pense em tudo isso que a gente falou, como se tornar um líder. E líder não significa só mandar nos outros, não. É fazer os outros crescerem e trazer felicidade para os outros. Porque quando você traz felicidade para os outros, você fica feliz pra caramba. Né? Quando você faz uma boa ação, nossa, endorfina e vem tudo em você assim que... Outro dia eu estava na padaria, tomara que a bateria dê. Outro dia eu estava na padaria, fui pagar a conta, tinha um senhorzinho tomando café no balcão. Eu falei pro cara, dá minha ficha aí, dá minha ficha. Falei, inclui o café desse senhor aqui também. Olha. Ele olhou para mim e falou, mas você me conhece? Eu falei, não, e eu preciso conhecer o senhor para pagar um café. Bom, mas por que você está pagando? Eu falei, porque eu quero. Puxa, muito obrigado. Um café. Olha, o cara ficou... E eu fiquei mais feliz ainda. Mas essa é uma constatação, Haroldo. Quando a gente faz o bem, né, não é só para o outro. Não, é muito mais para a gente do que para o outro. Exatamente. Legal, obrigado então. Obrigado. Então fica aí a mensagem para você. Fermento em Pod, até o próximo episódio. Obrigado.